Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou falar aqui de uma banda britânica que, apesar de ter sido bem obscura no breve período que ela existiu, mas foi um embrião de uma banda que se tornou ultra famosa mundo afora. Essa banda que se tornou ultra famosa mundo afora é o Queen, e essa banda mais obscura que foi o embrião do Queen é o Smile, que na época não lançou nenhum álbum. Lançou, na verdade, um single que ficou só no mercado americano e nem isso, na verdade. Foram prensadas apenas cópias promocionais que não chegaram às lojas, mas a gente chega lá. Então, o álbum que eu vou falar que reúne todas as gravações, que são 6 músicas apenas, é esse aqui. Ghost of a Smile. Então, temos aqui. E o pessoal sempre relaciona esse logo aqui, essa boca aqui, com a famosa logo dos Rolling Stones, mas veio antes. Tá certo? Então, depois, à medida que eu vou falar da banda, eu vou mostrando aqui. O Smile foi formado inicialmente por 2 amigos de escola, o Brian May, famoso Brian May, e o outro que é o menos famoso da história, que é o Tim Staffel. O Tim Staffel e o Brian May estiveram antes de uma banda chamada 1984. É uma banda mais de garagem mesmo. Mas depois que o 1984 se desfez, eles resolveram continuar juntos e procuraram um baterista. Eles colocaram um anúncio em jornal, acho que na revista Melody Maker, se não me engano, procurando um baterista no estilo Ginger Baker, Mitch Mitchell. E quem respondeu foi um estudante de odontologia chamado Roger Taylor, que depois também se tornaria o famoso baterista do Queen. O Brian May, na época, ele estava fazendo faculdade, ele estava estudando astronomia, veja só, o Brian May é astrônomo. Quem viu o filme deve saber, o filme Bohemian Rhapsody deve ter visto isso. E o Tim Staffel estudava no Ealing College of Arts. E um colega, um companheiro de turma dele, era ninguém mais, ninguém menos do que Freddie Mercury. E então o Tim Staffel assumiu o baixo e os vocais, o Brian May a guitarra e o Roger Taylor a bateria e também com backing vocals também. E o Brian May eventualmente cantava também. E por um breve período eles incluíram um tecladista, que era o Chris Smith, mas ele não ficou muito tempo ali na banda, ele foi defenestrado pelo restante da banda e não chegou a gravar nada. Então, isso foi. O Smile apareceu em 68, mais ou menos. E em 61 começou abrindo shows ali no Imperial College, uma faculdade ali de Londres, onde o Brian May estudava. Justamente por ele ser um bom aluno, ele conseguia espaços para o Smile tocar em festivais universitários ou em festas universitárias. E ali o Smile chegou a abrir shows para bandas importantes, como o Pink Floyd, como o Yes, Family, o Free. E em fevereiro de 69 é que eles tiveram um momento assim que eles acharam que seria a maior glória da vida deles. Estavam voando um pouco baixo na época, estavam pensando um pouco baixo na época. Eles tocaram no prestigiado Royal Albert Hall. E tem até aqui no encarte, aqui tem ele, uma foto deles aqui em frente ao Royal Albert Hall. Bem aqui. E foi um concerto beneficente para ajudar aí mães solteiras que não tinham renda suficiente para cuidar dos filhos. Então daí nesse ponto o pessoal, tanto o Brian May quanto o Roger Taylor achavam que o máximo aquilo para eles naquela época era também o máximo, vamos dizer. E aqui, agora que eu falei dos integrantes, né? Tem aqui um encarte com fotos. Isso aqui foi de uma reunião
surpresa do Smile 92, que eu vou falar depois. Aqui tem o Tim Stafford escreveu alguma coisa aqui, depois temos notas de rodapé também. Então é um encarte bem informativo. A gente tem aqui um desenho do Smile tocando, feito pelo Tim Stafford. E com isso eles acabaram atraindo a atenção de um executivo da Mercury, um selo americano, e que ofereceu um contrato para eles de um single, de um compacto. Isso em maio, que eles assinaram o contrato, maio de 69 que eles assinaram o contrato. E em junho de 1969, o Smile entrou ali no Trident Studios de Londres, um estúdio bem moderno para a época, e gravou 3 canções. Eles gravaram Earth, uma composição do Tim Stafford, inspirada em ficção científica. Depois Step on Me, uma composição conjunta, uma parceria do Brian May com o Tim Stafford, lá da época do 1984 ainda. E mais uma parceria entre os dois, que é Doing Alright. Então essas 3 canções foram gravadas em junho de 1969. E só em agosto é que foram lançados singles, o single, e foi escolhido Earth, do lado A, e Step on Me, do lado B. E, infelizmente, como eu falei, esses singles foram apenas promocionais, não chegaram às lojas de verdade, apenas distribuídos em rádios ou coisa assim, mas não fez nenhum barulho, infelizmente. E Earth, eu ousaria dizer que ela tem uma influência boa de Space Oddity, do David Bowie. O tema é parecido, o tema fala também aí sobre viagens intergalácticas ou coisa assim. E tem um teclado tocado por músico de estúdio que não é acreditado. Eu não ficaria surpreso se descobrisse que teria sido Chris Smith, que foi tecladista da banda nos primórdios, mas não tem nenhuma prova disso, é apenas uma lebre que eu estou levantando aqui. Quem sabe não era ele mesmo. E Step on Me é uma música para mim superior a Earth. Step on Me é uma música deliciosa de se ouvir. E ali o Brian May já mostra que ele tinha uma pegada totalmente diferente, um estilo de tocar guitarra muito diferenciado dos demais. E aqui já fica bem claro que nessa canção. Isso tornaria uma marca registrada. O Brian May é um dos guitarristas que, quando só você ouvir alguns acordes, você já sabe que é ele. Ele tem um estilo todo único de tocar. Mesmo assim, mesmo a gravadora não fazendo muito esforço para divulgar o Smile, ela agendou em setembro de 1969 o estúdio The Laneley, também em Londres. E nessa ocasião daí o Smile gravou mais 3 músicas. Eles gravaram Polar Bear, uma balada do Brian May. Gravaram também Blag, aqui mais um hard rock mesmo, de autoria do Roger Taylor. E April Lady, uma balada que não era deles. Essa aqui foi uma canção ofertada pela gravadora. A gravadora impôs que eles gravassem essa música. E a autoria dessa April Lady é bem controversa. Aqui nessa edição aqui, em outros lugares também, você consegue achar que é a autoria de um certo Stanley Lucas, que deve ser um compositor da casa. Mas essa música também foi gravada por uma banda britânica em 1971, chamada Southern Comfort. Foi uma banda que surgiu inicialmente como um banda de apoio do Ian Matthews, logo depois que ele saiu do Fairport Convention. Mas depois o Southern Comfort rompeu relações aí com o Ian Matthews e continuou e lançou 3 álbuns sozinho. E no álbum dele de 71, se eu não me engano, chama Frog City, você tem a música April Lady. É exatamente essa música. Mas nos créditos ali daquele álbum conta que a música foi composta por um dos integrantes da banda que chamava-se Carl Barnwell. Então fica essa dúvida aí, quem compôs April Lady. Tudo indica mais que é o Stanley Lucas, mesmo ninguém sabendo exatamente quem é essa figura. Mas ouvindo as duas versões, a do Smile é infinitamente superior.
Tem muito mais punch, tem muito mais vontade e também os vocais muito melhores. Falando em vocais, o Tim Stafford evidentemente não se compara em alcance vocal, em técnica, ao Freddie Mercury. Muito longe disso. Mas eu ouso dizer que o Tim Stafford influenciou o Freddie Mercury, sim. O Freddie Mercury, ele era um grande fã do Smile, antes do Queen e tudo mais. E também amigo do Tim Stafford. E apesar do Freddie Mercury começar a carreira dele cantando em outras bandas, não como o Queen não foi a primeira banda que ele cantou. Ele cantou em bandas como Wreckage, Ibex, Sour Milk Sea, mas ele não era muito levado a sério, pasmem, naquela época. O pessoal não botava muita fé nele, achava que ele era muito exagerado, muito histriônico, mas depois ele se tornou a lenda que todo mundo conhece, mas isso já no Queen. Mas o Tim Stafford, ele tem alguns maneiras vocais que lembram o Freddie Mercury. E ele, como eu falei, o Freddie Mercury era um grande fã do Smile. E amigo próximo também do Tim Stafford. Os dois estudavam juntos. Então eu ouso dizer que o Tim Stafford, de certa maneira, influenciou o modo de cantar do Freddie Mercury, sim. Ouso dizer isso. Por mais que alguém fique horrorizado com essa suposição. Então, falando aqui dessas 6 canções apenas que o Smile gravou, das 3 primeiras ali, Earth é uma música legalzinha, eu gosto da música também, ela tem é que ela não tem um vocal tão bom. Aqui o vocal não se destaca muito e o instrumental eu acho um pouco embolado também. Depois, Step On Me, como eu falei, é deliciosa de se ouvir, é meio boogie, é meio cabaré um pouco também, e com vocais maravilhosos aqui, e uma guitarra do Brian May simplesmente espetacular. Doing It Right, claro, foi gravada pelo Queen, mas eu até prefiro essa versão aqui do Smile. Acho que ela ficou melhor com o Smile. O bom pro Tim Stafford é que os royalties aí de Doing It Right, que saiu no álbum de estreia do Queen, garantiram uma certa grana para ele, depois que ele abandonou o mundo da música. E das 3 que foram gravadas em dezembro, Polar Bear tem uma linha de baixo marcante e também vocais muito bonitos também, vocais aqui bem elaborados, e que o Freddie Mercury se inspirou bem nesses vocais também. April Lady, eu gosto bastante dessa música, apesar de que ela o pessoal achar ela um pouco melosa demais. Não era uma composição da banda, né? Como eu falei, se for do tal de Stanley Lucas, era um compositor que compunha para vários artistas, mas eles deram uma interpretação digna para ela, na minha opinião. E Blag é onde apareceu pela primeira vez aquele solo Brighton Rock do Brian May, que ele toca em algumas outras canções do Queen também. Então ela é antológica por causa dele ter aparecido pela primeira vez aquele solo inconfundível do Brian May. No entanto, depois dessas gravações aí em setembro de 69, o Smile o pessoal se desencantou aí com a gravadora e com a falta de sucesso também. Eles empurraram a banda com a barriga até o início de 1970, quando aí o Tim Stafford saiu do Smile para participar de outra banda chamada Humpty Bog. E aí sim é que, após uma certa insistência aí do Freddie Mercury, ele acabou juntando-se também com o Brian May e o Roger Taylor, só que ele não era baixista, ele não tocava baixo. Eles tiveram que procurar baixistas. Teve 2, se eu não me engano, antes do Mike Gross. Teve 3, eu acho, não lembro de todos. Sei que o Mike Gross foi um, Doug Bogie foi outro. Só em 71, no início de 71, é que apareceu o baixista do Queen, que foi baixista que participou de todos os discos aí do Queen, que fez solos antológicos, como o caso de Another One Bites the Dust, Under Pressure também. Agora me fugiu o nome completamente dele. Desculpem aí. É o John Deacon, desculpa, o John Deacon.
ele que se tornou o baixista do Queen oficial, mas foi o último a entrar. Ele entrou até depois do Fred Mercury. E daí o resto é história. A história do Queen é mais do que conhecida, mais do que detalhada. Não vou detalhar aqui porque seria perda de tempo. E o Tim Stafford depois, ele foi aos poucos largando do mundo da música. Como ele se formou em design, como designer, ele também participa aí de... Ele é desenhista, ele até ajuda em algumas animações infantis também. E essas canções aí ficaram virtualmente desconhecidas do público até 1982, quando o Queen já era uma banda de primeiro escalão do rock. Através de um LP pirata lançado apenas no Japão, chamado Getting Smile. E a primeira vez que apareceu em CD foi aqui. Nesse Ghost of a Smile. Essas músicas também aparecem alguns piratas famosos, célebres. O mais famoso é um pirata italiano chamado Innus, que não tem Doing Alright, mas tem as outras 5 canções do Smile. Também junta o compacto do single do Larry Lurex, que é o Queen sob pseudônimo, para ganhar uma graninha a mais aí. Eles fizeram um single com versões de Beach Boys, que é I Can Hear Music, e da Carole King também, Going Back, que até os Byrds regravaram também. Mas esse single praticamente ninguém ouviu. Ainda bem, porque foi muito mal gravado. Para quem já ouviu isso, a rotação tá alterada. A voz do Fred Mercury tá parecendo uma taquara rachada, e por incrível que pareça, porque tá muito acelerada a rotação. Gravaram com uma rotação acelerada. E também aqui nesse álbum, para deixar ele um pouco mais parrudo, porque as 6 canções não dão um pouco mais de 20 minutos, foi incluído aqui o single The Man from Manhattan, de um artista britânico chamado Eddie Howell, no qual o Brian May e o Fred Mercury participam aqui. O Brian May toca guitarra e o Fred Mercury toca piano e faz os backing vocals aqui para esse Eddie Howell, que depois ele estaria associado ao Brand X, aquela banda de jazz rock britânica da qual o Phil Collins também participou. Então, apesar de ter lotado estádios, até hoje lota estádios também, com o Adam Lambert, o Queen não começou do nada, os músicos não começaram ali como Queen. Então, Roger Taylor e Brian May no Smile, depois o Fred Mercury viria se juntar a eles e formaria o Queen, e bem depois só que o John Deacon apareceria. E aí a formação clássica do Queen, que foi de 1971 até a morte do Fred Mercury, durou aí 20 anos, mais de 20 anos, que gravou aqueles discos maravilhosos do Queen que todo mundo gosta. Mas antes do Queen teve o Smile. Só uma coisa também, tem uma música, a Polar Bear, o Queen chegou a gravar na época do primeiro álbum, mas não foi lançada. Mas no YouTube você consegue achar Polar Bear com o Fred Mercury cantando. E também teve uma música também que o Smile tocava muito em shows, chamada Silver Salmon, mas eles não gravaram em estúdio. Reza a lenda que o Queen chegou a gravar essa música também na época do primeiro álbum, mas nunca apareceu essa suposta versão de Silver Salmon do Queen. Eu fico imaginando como é que era essa música, e ninguém teve a oportunidade de ouvir ainda. Só teve a oportunidade de ouvir quem ia aos shows do Smile naquela época. E também estou esquecendo de falar outra coisa aqui que apareceu aqui nessa foto. Aqui. Essa é uma reunião surpresa do Smile em 1992. Até o Fred Mercury já tinha morrido, infelizmente. E aqui, pela primeira vez aí em 22 anos, eles se juntaram, o Brian May, Roger Taylor e Tim Stafford, os 3 se juntaram ali no Marquee, o famosíssimo clube londrino, e tocaram 2 músicas, Earth, deles mesmo, e uma versão de If I Were a Carpenter, do Tim Hardin, também foi tocada aqui nesse show breve aqui, que na verdade era um show do Cross, que era um projeto do Roger Taylor,
E ele chamou no palco ali, apareceram Brian May e Tim Stafford se juntaram a ele. Eles fizeram essa canja aí, uma reunião surpresa dos Smiles 22 anos depois, mais de 22 anos depois que a banda se desfez. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.